Seja muito bem-vindo, 6h29. Estamos aqui hoje para meditar mais uma vez na Palavra de Deus. Hoje o tema que Deus colocou no meu coração é: não duvide do que Deus vai fazer. E por vezes nós nos deparamos com algumas situações, estamos em alguns momentos da nossa vida que o nosso coração ele começa a duvidar um pouco e a ter medo e a não acreditar naquilo que Deus vai fazer, ou que Ele está fazendo, ou que Ele disse para você que vai fazer. E aí, o primeiro texto que nós vamos ler hoje, primeiro verso, está lá em Lamentações. Se você tem sua Bíblia, abre comigo lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que é esperança? É quando eu espero algo, certo? Eu tenho esperança de alcançar a remissão do meu corpo, a salvação eterna. Eu tenho esperança de morar no céu com Deus. Isso é uma esperança. Você ainda não tem, você aguarda isso. E você com certeza já ouviu de alguém que teve experiências reais com Deus, ou você mesmo já teve experiências reais com Deus. E quando você olha naquilo que já aconteceu, no que Deus já fez na sua vida, você vê que realmente Deus ele vai fazer o que ele disse que ele vai fazer. A dúvida, ela não é colocada por Deus. A dúvida sempre vem pelo inimigo. Deus ele nos dá a direção, o inimigo nos dá a dúvida. E aí você vai ver sempre na palavra de Deus falando assim: não tenha medo, não duvide. Ela nunca vai falar para você ter medo, nunca vai falar para você duvidar a palavra de Deus. Então, se você está escutando alguém ou alguma coisa no seu coração falando sobre dúvida e medo, saiba que não vem da palavra de Deus. A palavra de Deus não traz isso para você. Ela sempre te traz fé, esperança, sempre te joga para frente e te mostra que se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, certo? Eu quero também compartilhar um texto lá em Tiago. Vai ser um pouco mais dinâmico hoje, porque nós vamos ver uma história aqui também no final, bíblica, que é muito forte. Tiago, capítulo 1, ele fala daquela pessoa que duvida. Ele fala aqui sobre obter sabedoria, e aí, se alguém, né, tem necessidade de sabedoria, Tiago fala, peça para Deus. E aí diz o seguinte, ó, Tiago capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: peça, e aqui ele está falando de sabedoria, mas eu quero trazer o contexto de pessoa, daquela pessoa que duvida, certo? Presta atenção. Peça, porém, com fé. O que é fé? Certeza. É convicção de coisas que você não vê. Peça, porém, eu quero te convidar a dar um like, manda um coraçãozinho, alguma coisa aí, para que o Instagram e o YouTube entregue essa, essa live, esse vídeo para mais pessoas. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 6 diz assim: peça, porém, com fé, com certeza, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Como é que a onda faz? Em cima e embaixo. Em cima, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então ele está falando aqui, você que duvida, não espere que você vai alcançar alguma coisa do Senhor. Porque uma hora você acredita, outra hora você duvida. Uma hora você acredita, outra hora você duvida. Isso faz com que Deus não te responda. Por quê? Porque como que ele vai te responder se você não tem fé? Uma hora você acredita, outra hora não. Uma hora você tem fé, outra hora não. Ele está falando, essa pessoa inconstante e indecisa, ela não alcança do Senhor.
E talvez você tenha um objetivo, talvez Deus já te falou o que vai fazer com você, aonde Ele vai te levar. Ele já disse isso para você. E uma hora você está feliz ali e está acreditando, outra hora você duvida. Isso mostra que você é inconstante. Você precisa parar com essa inconstância para que Deus te direcione e te leve até onde Ele quer te levar e até onde Ele disse que vai te levar. E se você ainda tem um pouquinho de dúvida, olhe para o que Deus já fez na sua vida e lembre daquilo que te dá esperança. Deus já fez maravilhas na sua vida e Ele vai fazer mais, eu declaro isso em nome de Jesus. E agora eu quero te convidar também, a gente vai ler um pouquinho lá em Êxodo, que fala da história quando o povo de Israel está diante do Mar Vermelho, certo? Eu vou ler aqui, é um texto um pouco grande, mas é muito interessante porque às vezes a gente escuta histórias e a gente não se apega aos detalhes. Seja bem-vinda, Josi. Ah, Josi, já faz tanto tempo que não conversa, né, Josi? Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Versículo, ó, Êxodo capítulo 14, ele fala sobre a travessia do Mar Vermelho. Presta atenção, eu vou ler aqui rapidamente, para a gente não ficar muito preso à palavra aqui, a muita leitura. Mas, resumindo, o povo sai do Egito e eles vão em direção ali, vão saindo ali em direção ao deserto, e aí eles chegam até o Mar Vermelho, ó. E aí diz o seguinte, no versículo 10 do capítulo 14 de Êxodo: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Ou seja, o povo, os egípcios deixaram o povo ir, e aí, quando eles chegam ali, eles veem que o povo os egípcios, eles vêm atrás deles. E aí, o versículo 10 diz que eles ficaram com muito medo. Então diz assim, ó, eles olharam, viram que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles tiveram medo por quê? Porque eles viram o inimigo chegando perto deles. E eles disseram ao Senhor, olha o que eles falam para Moisés. Primeiro para Moisés, ó, disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos no Egito? Não foi por isso, não foi isso que dissemos a você no Egito: Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Olha que o que o povo está falando. Deus vai, tira eles do Egito. E na primeira dificuldade que tem, eles olham e falam assim: Nossa, era melhor ter ficado lá. E talvez é isso que acontece na sua vida. Você começa a caminhar com Deus. Você começa a andar em direção às promessas que Deus tem, a vida abundante que Ele tem para você. E o que acontece? A primeira dificuldade que acontece, o que você fala? Nossa, era melhor quando eu estava lá no mundo. Você começa a olhar para trás. E aí, Deus está te falando: não tenha medo. Olha o que o versículo 13 diz. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Não tenham medo. A Bíblia sempre vai trazer para você: não tenha medo. Não tenha medo. Fica firme e veja o livramento que o Senhor lhes fará hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês hoje estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você chegou numa situação onde você não consegue enxergar, calma. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus te direcionou, Ele vai abrir as portas. Se Deus ele está te guiando e você já viu Ele fazer várias coisas na sua vida, não é hora de duvidar. Fica firme, não tenha medo. Veja o livramento. Olha aqui o que diz: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E aí, às vezes a gente olha aqui para esse texto e fala assim: por que o povo está duvidando? O povo sabe que Deus é com eles, por quê? Porque a gente já sabe o final da história, né? Difícil é você se colocar no lugar daquele povo e falar assim: pronto, a gente saiu do Egito, lá a gente servia, mas lá a gente tinha comida, tinha lugar. Agora os egípcios estão aqui, eles vão matar a gente, não tem para onde a gente fugir.
E eles chegam, eles olham e veem aquele mar assim na frente e falam assim, pronto. Ninguém nunca tinha visto um mar se abrir. E quando eles chegam diante daquele mar, era intransponível. E existem dificuldades na nossa vida que aos nossos olhos e aos olhos de outras pessoas também são intransponíveis, são impossíveis de passar. Da mesma forma que era impossível para o povo passar ali diante daquela água, para nós também tem situações que parecem impossíveis. Só que não existe nada impossível para Deus. Se Ele te direcionou, se Ele te deu uma palavra, pode ir. Só vai. Deus vai fazer o resto. Porque Ele é Deus. A gente precisa confiar nele. E aí, eu vou ler aqui também, né, continuar. Essa história é uma história muito maravilhosa de se ler. Versículo 15: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, ou seja, continua andando. E aí Moisés olha para frente e vê aquele mar, e aí Deus fala assim: continua andando. E aí você olha para frente, vê a dificuldade, Deus fala assim: continua. E você fala, mas parece que continua como? Deus fala assim: continua, só vai, só dá um passo que eu dou o chão. Só vai, só prossiga. Não duvide do que eu vou fazer. Assim é o que Deus está falando para você. É uma palavra de Deus para você. Não duvida da direção que eu te dei. Continue dando o passo. Continue andando em direção à promessa. Por quê? Porque eu sou contigo, não é eu. É o Senhor quem está falando. Ele diz assim, ó. Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. Eu falo para Moisés: você vai levantar seu bordão e vai estender a mão sobre o mar. E aí eu declaro, em nome de Jesus, essa dificuldade que está diante de você, que parece intransponível, eu te digo: levante a mão e declare que isso vai sair da sua frente, que essa porta vai abrir, que essa enfermidade vai embora. E aí diz o seguinte, ó: as águas, olha o que Deus está falando. Deus ainda está falando, ainda não tinha acontecido. E é por isso que para crer em Deus é pela fé, porque nós cremos naquilo que Ele fala antes de acontecer. E aí nós chamamos à existência aquilo que ainda não existe. Olha aqui, Deus está falando com Moisés: estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. Ou seja, ele está falando para Moisés, é uma palavra. E aí tudo vem da palavra. Quando Deus foi criar os céus, o mar, tudo, ele falou e aconteceu. E ele fala assim: Moisés, estende a mão e fala para o mar que eu vou abrir o mar e vocês vão passar em terra seca. Para quem não tem fé, parece impossível, parece loucura. E é por isso que para crer em Deus, para acessar a Deus, é pela fé. E Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Deus está te falando, tenha fé, acredite naquilo que eu estou fazendo na sua vida. E aí ele diz assim, ó: eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar e seja glorificado. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Agora olha, vê esse versículo 19 como que é poderoso. E eu preciso que você entenda e abra os seus olhos da fé para entender, para saber e absorver que o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que age na sua vida. E olha o que diz aqui no versículo 19. Então o anjo de Deus, aleluia, glória a Deus por isso, é maravilhoso, que ia adiante do exército de Israel, existia um anjo que ia na frente do povo de Israel. Tem alguns estudiosos que dizem que é Jesus Cristo, e se a gente for para Coríntios, Coríntios também fala um pouco sobre isso, mas nós não vamos entrar nesse assunto. Mas o anjo de Deus que ia adiante, ia na frente do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, ou seja, o anjo pegou, saiu da frente do povo e foi para trás do povo. Para quê? Quem estava atrás do povo? Os egípcios. Então, o povo de Israel estava encurralado. Eles tinham o mar na frente e tinham os egípcios lá atrás. Eles falaram assim: pronto, acabou. Se a gente não morrer afogado, a gente morre matado. Então, ele está falando: o anjo ele sai da frente e ele vai para trás deles. Versículo 19. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles. Olha que maravilha. Existia uma coluna de nuvem que acompanhava
o povo de Israel. E essa coluna de nuvem, ela sai da frente e ela vai para trás do povo. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. Olha aqui o que diz esse versículo. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Aleluia. A mesma dificuldade que para você ela traz paz, para aqueles que estão te perseguindo, elas traz dificuldade. Então, existia uma nuvem, e essa nuvem era escuridão para os egípcios e iluminava a noite para o povo de Israel. Se você confiar em Deus, você vai ver que Ele está com você e que Ele está te protegendo. E que essa dificuldade, que aparentemente ela é muito maior do que você pode suportar, não precisa ter medo, Ele está com você. Amém? Assim que, durante toda a noite, os exércitos não se puderam se aproximar. E aí, versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, então ali vem um vento forte do Senhor, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Então, agora, primeiro Deus fala a Moisés: Moisés, estende a mão, que eu vou abrir o mar. O povo que estava junto com Moisés não escutou Deus falar isso. E aí, tem coisas que Deus fala só para você. É uma palavra direcionada para você. E você sabe no seu espírito que Deus falou com você. E as outras pessoas que estão à sua volta não ouviram a palavra que Deus falou para você. E é por isso que elas duvidam do que Deus vai fazer. Mas você que escutou a voz de Deus, você não precisa duvidar. Porque você sabe que Ele faz. Porque Ele já fez na sua vida. Então, não duvide. Não tenha dúvida. Não tenha medo. Se você já viu Deus agir na sua vida, não duvide. Se você nunca viu, mesmo assim, não duvide do que Deus pode fazer. O povo de Israel estava com medo, mas Moisés sabia quem era o Deus que ele servia. Moisés tinha relacionamento com Deus. Moisés sabia que Deus não ia deixar o povo na mão. E é isso que acontece. E aí Moisés estende a mão porque Deus mandou ele fazer isso. E aí aquele mar ele se abre e os filhos de Israel entraram pelo mar em seco. E aí existem pessoas e pessoas que se dizem muito inteligentes que falam, não, o povo passou lá no mar, mas era uma época que a água ficava bem baixinha e a pessoa passava lá, a água até no joelho e tal. E aí tinha como acontecer isso, que a história, né, que a Bíblia diz. Mas não é isso que a Bíblia diz. O povo não passou com os pés molhados. A Bíblia diz que o mar estava seco e tinha uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, e eles andavam em terra seca. E é tão claro isso, porque se você continuar lendo, você vai ver que a hora que os egípcios entram naquele mesmo mar, o Senhor ele manda água ali debaixo deles, e aquela terra seca, ela começa a virar barro, e eles começam a ficar encravados ali, para que o povo de Israel pudesse sair. E a hora que o povo de Israel sai, Moisés estende a mão, o mar fecha, e o exército dos egípcios ele é morto ali. Mas resumindo aqui, para a gente já direcionar para a nossa oração, se Deus te falou, se você tem uma palavra, não precisa ter medo. Só continue andando, continue em direção àquilo que Deus tem para você. Nós vamos terminar aqui com uma oração. Quero agradecer a você que chegou até aqui e te incentivar a compartilhar esse vídeo com alguém, marcar, deixar aqui um comentário, para que esse vídeo seja mais, tenha um alcance maior e pessoas sejam abençoadas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui com essas pessoas, ó Pai, seus filhos que estão ouvindo a tua voz, ó Pai. O Senhor já tem dado direção para eles, eles sabem o que devem fazer. Por vezes, eles ficam, e nós ficamos, às vezes, com medo ou às vezes com dúvida, porque somos pó, mas nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que abriu o mar para que o povo de Israel passasse. Nós cremos que isso aconteceu, não é história bíblica ou uma história inventada, mas isso realmente aconteceu. Nós cremos que o Senhor faz milagres.
O mesmo Deus, o Senhor, é o mesmo Deus quem falou, quem abriu o mar vermelho, é o que fala conosco. O mesmo Deus que falou com Moisés, fala comigo e fala com vocês aqui que estão ouvindo. E nós clamamos em nome do Senhor Jesus, ajude-nos a ter fé, a confiar no Senhor. Tire, Senhor, de nós, do nosso coração, toda dúvida, todo medo, Pai. Que nós possamos acessar aquilo que o Senhor tem para nós, possamos continuar em direção às promessas que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso dia, abençoe cada um dos nossos familiares, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.